Explorar novos destinos é uma das partes mais emocionantes de qualquer viagem. Mas alguns lugares do planeta são muito mais assustadores do que parecem em fotos ou vídeos. Existem atrações turísticas que combinam beleza extrema, aventura, altura, clima selvagem e riscos reais para quem decide visitá-las. Prepare-se para conhecer as 20 atrações turísticas mais perigosas do mundo. Lugares onde a curiosidade encontra o medo e onde cada passo precisa ser dado com muita atenção. Número 1. Devil's Pool, Zâmbia. Localizada bem na borda das Cataratas Vitória, a Devil's Pool é uma piscina natural de borda infinita que oferece uma vista impressionante e, ao mesmo tempo, aterrorizante de uma das maiores quedas d'água do planeta. Com uma queda de mais de 107 metros, esse lugar atrai viajantes em busca de adrenalina, que nadam até muito perto do limite, separados do abismo apenas por uma pequena formação rochosa. O que muita gente não sabe é que a Devil's Pool não fica aberta durante o ano inteiro. Ela normalmente só pode ser visitada na estação seca, quando o volume de água do rio Zambeze está baixo o suficiente para permitir que os visitantes entrem na piscina com acompanhamento. Em períodos de cheia, a força da água torna a experiência perigosa demais, e o acesso costuma ser restringido. Isso mostra que o perigo do local não depende apenas da altura, mas também do comportamento imprevisível do rio. O perigo ali é evidente. Um escorregão, uma correnteza inesperada ou um passo mal calculado pode fazer a experiência mudar completamente em segundos. Embora os guias reforcem as regras de segurança e acompanhem os visitantes durante o passeio, acidentes já aconteceram. Em 2009, um guia turístico escorregou enquanto tentava ajudar um visitante e acabou sendo levado pela força da água. Outro detalhe que torna o local ainda mais impressionante é sua posição. A Devil's Pool fica na ilha Livingstone, no lado zambiano das Cataratas Vitória, uma região onde o som da água caindo é constante e a névoa das cataratas pode reduzir a visibilidade em certos momentos. Para muitos turistas, a experiência parece quase surreal, porque a pessoa está literalmente dentro da água, olhando para a queda gigantesca logo à frente. Esse cenário de tirar o fôlego recebe aventureiros todos os anos, mas suas pedras lisas, correntes imprevisíveis e a força brutal das quedas fazem da Devil's Pool uma das atrações turísticas mais perigosas do mundo. Mesmo com a promessa de uma experiência inesquecível, quem visita o local precisa avaliar os riscos antes de entrar na água. Afinal, ali, um movimento errado pode transformar o passeio no último mergulho da vida. Número 2. Pulpit Rock, Noruega. Pulpit Rock, também conhecido como Preikestolen, é um penhasco impressionante que se eleva a cerca de 604 metros acima do Lysefjord, na Noruega. Do alto, os visitantes encontram uma vista panorâmica espetacular, com montanhas, água e céu, formando uma paisagem quase perfeita. Por isso, o lugar se tornou um dos destinos de trilha mais procurados por aventureiros. Mas essa maravilha natural é tão perigosa quanto bonita. O penhasco não possui grades de proteção ou barreiras de segurança na borda, deixando os visitantes perigosamente próximos do vazio. Um único passo em falso pode resultar em uma queda fatal. A caminhada até o topo também não deve ser tratada como um passeio comum. Embora seja uma das trilhas mais famosas da Noruega, ela exige preparo, calçado adequado e atenção ao clima, porque a temperatura e as condições na montanha podem ser bem diferentes das condições na base. Um detalhe curioso é que o nome Preikestolen significa algo como púlpito, ou rocha do púlpito, por causa do formato da plataforma, que parece uma grande superfície plana projetada acima do fiord. Essa aparência quase perfeita ajudou a transformar o local em um ícone da Noruega. A área no topo é ampla, mas a ausência de barreiras faz com que muitas pessoas se aproximem demais da borda para tirar fotos. As condições climáticas podem mudar rapidamente. Um caminho seco pode ficar escorregadio com chuva, vento ou neblina, aumentando bastante o risco. Além disso, a popularidade do lugar também cria outro problema. Em épocas de maior movimento, muitos visitantes se concentram no mesmo espaço, e isso pode aumentar a chance de distrações, empurrões acidentais ou decisões imprudentes na beira do penhasco. Ao longo dos anos, quedas fatais e situações de quase acidente foram registradas na região. Apesar de seu encanto, Pulpit Rock exige respeito absoluto. É um lugar onde a beleza da natureza se encontra com a realidade dura de seus perigos, e até caminhantes experientes precisam permanecer atentos o tempo inteiro. Número 3. Estrada da Morte, Bolívia. A famosa Estrada da Morte na Bolívia, oficialmente conhecida como Estrada dos Yungas, ganhou sua reputação como uma das vias mais perigosas do planeta. Com aproximadamente 64 quilômetros de extensão, ela liga a região de La Paz aos Yungas bolivianos, atravessando montanhas,
curvas estreitas e áreas extremamente instáveis. A estrada fica presa à lateral de penhascos íngremes, com quedas que podem chegar a centenas de metros. Em muitos trechos, não há guardrails, as bordas são frágeis e deslizamentos de terra podem acontecer com frequência. Para piorar, neblina, chuva e baixa visibilidade tornam a travessia ainda mais arriscada. O contraste também chama atenção. A rota sai de uma região de grande altitude, perto de La Paz, e desce em direção a uma área mais úmida e tropical, o que muda completamente o clima durante o percurso. Durante décadas, a estrada foi palco de inúmeros acidentes graves, com carros, caminhões e ônibus despencando dos penhascos. Um dos motivos que ajudou a tornar essa via tão temida foi sua largura reduzida. Em alguns pontos, veículos grandes tinham pouquíssimo espaço para passar, e qualquer manobra errada podia ser fatal. A combinação de tráfego pesado, lama, chuva e precipícios fez com que a estrada recebesse o apelido sombrio de Estrada da Morte. Hoje, grande parte do tráfego regular foi deslocada para rotas mais modernas e seguras, mas a antiga estrada continua atraindo ciclistas aventureiros. Muitos turistas descem a rota de bicicleta em passeios guiados, justamente por causa da fama perigosa do lugar. Essa transformação em atração turística não eliminou o risco. Pelo contrário, a descida exige atenção constante, controle da velocidade e respeito às condições da estrada. Mesmo como destino de aventura, a Estrada da Morte continua sendo um local onde o perigo aparece em cada curva. A paisagem é impressionante, com montanhas, vegetação densa e abismos profundos. Mas a beleza do caminho não apaga sua história sombria. Ali, um único erro pode ter consequências fatais. Número 4. Parque temático Wansheng Ordovician, China. O Parque temático Wansheng Ordovician, na China, ficou famoso por oferecer algumas das atrações mais assustadoras do mundo. Esse definitivamente não é um destino para quem tem medo de altura. Localizado na região montanhosa de Chongqing, o parque reúne experiências extremas, como pontes com piso de vidro, passarelas suspensas, plataformas estreitas, escadas transparentes e balanços presos à beira de penhascos. Uma das atrações mais conhecidas é o Sky Corridor, uma passarela de vidro projetada para fora do penhasco, dando aos visitantes a sensação de caminhar sobre o vazio. Algumas fontes turísticas descrevem a estrutura como uma ponte de vidro em formato projetado para fora da montanha, suspensa a mais de 200 metros de altura em relação ao solo. Esse tipo de atração foi criado justamente para provocar vertigem e testar os nervos dos visitantes. Outra atração famosa é o balanço sobre o abismo. Em vez de balançar em um parque comum, os visitantes são lançados para fora da encosta, com o penhasco logo abaixo. O parque também já anunciou balanços de diferentes alturas, incluindo versões com mais de 20 metros de estrutura, o que aumenta ainda mais a sensação de queda livre no início do movimento. O que torna esse parque ainda mais perigoso não é apenas a altura, mas também o impacto psicológico dessas atrações. Mesmo com equipamentos de segurança, a pessoa precisa lidar com medo, vento, movimento, transparência do vidro e a sensação constante de estar sobre um abismo. Para quem entra em pânico ou ignora orientações dos funcionários, o risco aumenta bastante. Acidentes e sustos já foram associados a atrações desse tipo, especialmente quando visitantes não seguem corretamente as regras de segurança. Em 2019, foi relatado um caso de queda durante uma travessia extrema sem o uso adequado do equipamento de proteção. O visitante sobreviveu, mas o episódio reforçou como essas experiências exigem atenção total. As paisagens são espetaculares e a descarga de adrenalina é enorme, mas cada ponte, plataforma e passarela testa os limites do medo humano. O Parque Wansheng Ordovician vem de emoção, altura e coragem, mas também lembra que atrações extremas não devem ser tratadas como brincadeiras simples. Uma distração, uma falha de equipamento ou uma decisão imprudente pode transformar a aventura em desastre. Número 5. Ponte Trift, Suíça. A Ponte Trift é uma das pontes suspensas para pedestres mais longas e altas dos Alpes. Ela se estende por cerca de 170 metros sobre a região do glaciar Trift, na Suíça, a uma altura de aproximadamente 100 metros. A travessia oferece uma vista impressionante da geleira e das montanhas ao redor, mas também pode ser uma experiência assustadora para quem não está preparado. A ponte é estreita, balança com o vento e passa sobre uma área remota e exposta. Para chegar até ela, os visitantes precisam encarar uma caminhada exigente, o que já aumenta o nível de dificuldade da experiência. Depois de alcançar a ponte, ainda é preciso lidar com mudanças rápidas no clima, comuns nas regiões alpinas. Rajadas fortes de vento atingem a estrutura com frequência,
fazendo a ponte se mover de forma alarmante. Embora seja mantida para receber visitantes com segurança, até caminhantes experientes podem se assustar com o balanço, a altura e o frio. Em dias úmidos ou gelados, as tábuas podem ficar escorregadias, tornando a travessia ainda mais delicada. Nesse ambiente de altitude, cercado por montanhas e sujeito a ventos repentinos, o risco de queda não deve ser subestimado. Vários visitantes já passaram por momentos de susto ali. Para muitos, atravessar a Ponte Trift é justamente uma mistura de beleza, aventura e perigo real. Número 6. Depressão de Danakil, Etiópia. A Depressão de Danakil, na Etiópia, costuma ser descrita como um dos lugares mais inóspitos da Terra, e existem muitos motivos para isso. Localizada a cerca de 125 metros abaixo do nível do mar, essa região parece pertencer a outro planeta. A paisagem é formada por crateras vulcânicas, piscinas ácidas, campos geotérmicos coloridos e emissões de gases tóxicos. As temperaturas frequentemente passam dos 49 graus Celsius, tornando o lugar um dos ambientes mais quentes do mundo. A combinação de calor extremo, terreno perigoso e gases nocivos faz da Depressão de Danakil um destino altamente arriscado para turistas. As formações coloridas impressionam, mas muitas delas ficam próximas de lagos ácidos ferventes e aberturas de enxofre. Um único passo em falso pode causar queimaduras graves ou algo pior. Mesmo assim, a região atrai viajantes corajosos, fascinados por sua aparência alienígena. O problema é que o ambiente extremo já esteve associado a acidentes, incluindo desidratação grave e ferimentos provocados pela inalação de gases. Os visitantes são orientados a tomar precauções rigorosas, viajar com guias experientes e evitar qualquer comportamento imprudente. Mesmo com preparo, essa terra de fogo, sal e calor continua sendo uma das paisagens mais perigosas que alguém pode visitar. Número 7. Monte Huashan, China. O Monte Huashan, na China, é famoso por abrigar uma das trilhas mais perigosas do mundo. Essa montanha sagrada, localizada perto da cidade de Xi'an, possui caminhos que provocam vertigem até em aventureiros experientes. O trecho mais conhecido é a caminhada sobre pranchas, onde os visitantes atravessam tábuas estreitas presas na lateral de um penhasco. Em alguns pontos, o caminho fica a mais de 2.130 metros de altura. A segurança depende de cabos, equipamentos presos ao corpo e atenção total de quem está atravessando. Em áreas estreitas, sem grades tradicionais e com um abismo logo ao lado, um único movimento errado pode ser fatal. A trilha não é indicada para pessoas despreparadas ou para quem se apavora facilmente com a altura. Mesmo escaladores acostumados a desafios relatam momentos de medo intenso ao passar pelas pranchas. Ao longo dos anos, acidentes e mortes foram associados ao local, muitas vezes envolvendo visitantes que subestimaram a dificuldade e o perigo do percurso. Apesar dos riscos, aventureiros continuam viajando até o Monte Huashan, por causa das vistas incríveis e da importância espiritual da montanha. Para muitos, caminhar pelos penhascos é uma experiência inesquecível, mas também uma prova extrema de coragem, equilíbrio e respeito pelos próprios limites. Número 8. Half Dome, Parque Nacional de Yosemite, Califórnia. Half Dome, no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, Estados Unidos, é um pico de granito icônico que desafia aventureiros com sua subida íngreme e suas vistas impressionantes. Com cerca de 1.444 metros de elevação em relação ao vale, ele é um dos destinos de trilha mais famosos da região. A parte final da caminhada é a mais intimidadora. Os visitantes precisam subir uma parede rochosa muito inclinada, usando cabos metálicos presos na pedra. É uma experiência cheia de adrenalina, mas também cheia de riscos. A trilha até Half Dome é longa e cansativa, e o trecho dos cabos pode ficar extremamente escorregadio, especialmente em dias de chuva. Tempestades repentinas, raios e ventos fortes podem transformar a subida em uma situação perigosa rapidamente. Mais de uma dezena de fatalidades já foi registrada na região, incluindo casos de pessoas que perderam a firmeza durante a escalada. Em 2011, uma visitante escorregou durante uma tempestade e caiu enquanto fazia o percurso. Mesmo com todos esses perigos, Half Dome continua sendo uma trilha dos sonhos para muitos viajantes. Porém, esse é um desafio que exige preparo físico, atenção, planejamento e respeito absoluto pela força da natureza. Ali, a beleza do cenário nunca deve fazer ninguém esquecer o quanto o lugar pode ser perigoso. Número 9. Trolltunga, Noruega. Trolltunga, ou Língua do Troll, é um dos marcos naturais mais espetaculares e perigosos da Noruega. Essa formação rochosa estreita se projeta para fora da montanha e fica suspensa a cerca de 700 metros acima do lago Ringedalsvatnet. A vista é impressionante,
E é justamente por isso que milhares de caminhantes viajam até lá todos os anos. Mas chegar até Trolltunga não é fácil. A trilha tem mais de 27 quilômetros de terreno íngreme, irregular e cansativo, podendo levar até 12 horas para ser concluída. O clima também pode mudar rapidamente, trazendo frio, chuva, vento ou neblina, o que torna a caminhada ainda mais difícil e perigosa. Os riscos continuam quando os visitantes chegam ao ponto principal. Na borda da rocha, muitos turistas se arriscam para tirar fotos, chegando perto demais do penhasco. Não há grades ou barreiras de proteção, e um único passo em falso pode resultar em uma queda fatal. Em 2015, uma jovem australiana morreu depois de escorregar na região da borda. A beleza de Trolltunga é inegável, mas a combinação de trilha longa, clima imprevisível e queda vertical transforma esse destino em uma das atrações naturais mais perigosas do mundo. Número 10. Vale da Morte, Califórnia. O Vale da Morte, na Califórnia, Estados Unidos, é conhecido como o lugar mais quente da Terra, com temperaturas que já chegaram a aproximadamente 56,7 graus Celsius. Essa paisagem desértica imensa é fascinante, surreal e ao mesmo tempo mortal. Muitos turistas visitam a região justamente para experimentar um dos ambientes mais extremos do planeta. O calor intenso representa um risco sério. Desidratação, exaustão pelo calor e insolação são ameaças constantes, inclusive para visitantes bem preparados. A falta de sombra, a escassez de água e as longas distâncias entre áreas de apoio podem transformar uma caminhada aparentemente simples em uma emergência. Apesar dos avisos, incidentes trágicos já aconteceram. Em 2021, um caminhante foi encontrado morto depois de tentar fazer uma trilha sozinho sob calor extremo. O isolamento do Vale da Morte agrava ainda mais o perigo, porque o socorro pode levar horas para chegar. O fascínio do lugar está em sua beleza incomum: dunas, montanhas, salinas e horizontes quase infinitos. Mas essa mesma paisagem exige respeito. As temperaturas escaldantes, o terreno traiçoeiro e a solidão do deserto fazem com que a linha entre aventura e desastre possa desaparecer muito rápido. Número 11. Mont Blanc. O Mont Blanc, a montanha mais alta da Europa Ocidental, tem cerca de 4.808 metros de altitude. Localizado na região entre França e Itália, esse gigante alpino é um destino dos sonhos para montanhistas do mundo inteiro. Suas paisagens cobertas de neve, geleiras e paredões rochosos são impressionantes, mas escondem riscos muito sérios. A subida até o cume envolve perigos como avalanches, mudanças repentinas de tempo, quedas de gelo e trechos instáveis em encostas congeladas. As condições podem mudar em poucos minutos, pegando até alpinistas experientes de surpresa. Por isso, o Mont Blanc é frequentemente citado como uma das montanhas mais perigosas da Europa. Centenas de fatalidades foram registradas ao longo dos anos. Em 2012, uma avalanche atingiu um grupo de escaladores e matou 9 pessoas, em um dos episódios mais graves ligados à montanha. Mesmo montanhistas bem preparados podem ser vítimas de tempestades rápidas, queda de pedras ou neve instável. O Mont Blanc tem uma força de atração enorme, mas sua natureza imprevisível e muitas vezes mortal faz dele um destino que não permite excesso de confiança. Para quem tenta chegar ao topo, preparo técnico, equipamento adequado e respeito pelas condições da montanha são essenciais. Número 12. Penhascos de Moher, Irlanda. Os penhascos de Moher, na Irlanda, erguem-se dramaticamente a cerca de 214 metros acima do Oceano Atlântico. Eles estão entre os pontos naturais mais famosos do país e recebem mais de 1 milhão de visitantes por ano. O visual é espetacular, com paredões verdes, ondas fortes e uma sensação de grandeza difícil de explicar. Mas essa atração também está entre as mais perigosas da Irlanda. Ventos fortes, caminhos escorregadios e a ausência de barreiras em algumas áreas tornam os penhascos um local arriscado. Muitos visitantes se aproximam demais da borda para tentar conseguir uma foto perfeita, sem perceber como uma rajada de vento ou uma perda de equilíbrio pode transformar o momento em tragédia. Ao longo dos anos, vários acidentes graves foram registrados no local. Em 2010, uma jovem morreu depois de escorregar perto da beira do penhasco. Mesmo com sinalizações e recomendações de segurança, algumas pessoas continuam subestimando o perigo. Os penhascos de Moher continuam sendo uma parada quase obrigatória para quem visita a Irlanda, mas é essencial manter distância segura da borda. O cenário é lindo, mas a queda é implacável. Número 13. Monte Everest. O Monte Everest, com cerca de 8.849 metros de altitude, é a montanha mais alta do mundo e um dos maiores objetivos para alpinistas. Chegar ao seu cume representa para muitos a conquista máxima da escalada.
mas o Everest também está entre as atrações mais perigosas da Terra. A subida é marcada por frio extremo, avalanches, ventos violentos e a famosa Zona da Morte, acima de aproximadamente 7.925 metros. Nessa altitude, o ar é tão rarefeito que o corpo humano não consegue funcionar por muito tempo sem oxigênio suplementar. Os escaladores enfrentam risco constante de mal de altitude, exaustão, congelamento e colapso físico. Mais de 300 pessoas já perderam a vida tentando escalar o Everest. Muitas não puderam ser retiradas por causa das condições perigosas da montanha. Em 1996, uma das temporadas mais trágicas da história do Everest, 8 escaladores morreram durante uma tempestade. Hoje, além dos riscos naturais, a montanha também enfrenta problemas como superlotação em certas temporadas, filas em trechos críticos e clima imprevisível. Para quem tenta alcançar o topo do mundo, o preço da glória pode ser alto demais. Número 14. Oymyakon, Rússia. Oymyakon, na Rússia, é conhecido como um dos lugares habitados mais frios do planeta. As temperaturas ali podem cair para cerca de 68 graus Celsius negativos, criando um ambiente tão extremo que parece impossível imaginar uma rotina normal. Mesmo assim, o vilarejo atrai viajantes curiosos para conhecer a vida em um frio quase inimaginável. Mas visitar Oymyakon está longe de ser uma simples viagem de inverno. O frio intenso pode causar problemas sérios em poucos minutos de exposição. A pele pode congelar rapidamente, e o risco de hipotermia é real para quem não usa roupas adequadas. Até tarefas simples, como respirar, caminhar ou manusear objetos, podem se tornar difíceis em temperaturas tão baixas. Os carros muitas vezes precisam permanecer ligados para que não congelem. Equipamentos eletrônicos descarregam rapidamente, e qualquer falha logística pode virar uma situação perigosa. Além disso, o isolamento do vilarejo aumenta os riscos. Ajuda médica ou resgate podem estar a muitas horas, ou até dias, de distância. Os moradores de Oymyakon desenvolveram formas de se adaptar a esse clima brutal. Para turistas, porém, o ambiente pode ser avassalador. Sobreviver a uma visita exige preparo extremo, e mesmo assim, a natureza gelada da região pode se tornar mortal em pouco tempo. Número 15. El Caminito del Rei, Espanha. El Caminito del Rei, na Espanha, já foi chamado de a passarela mais perigosa do mundo. O caminho estreito fica preso às paredes do desfiladeiro de Gaitanes, no sul do país, suspenso acima do rio. Originalmente, ele foi construído para trabalhadores no início dos anos 1900, mas acabou se tornando uma atração para aventureiros. A passarela tinha apenas cerca de 90 centímetros de largura e ficava a mais de 90 metros acima do rio. Com o passar dos anos, a estrutura se deteriorou. Partes do concreto quebraram, trechos ficaram cheios de buracos e algumas áreas praticamente desapareceram. Mesmo assim, pessoas continuavam tentando atravessar o local, atraídas pelo perigo. A reputação mortal do caminho se consolidou no início dos anos 2000, quando acidentes fatais levaram ao fechamento oficial da trilha. Ainda assim, alguns aventureiros ignoraram as restrições e continuaram arriscando a vida na estrutura antiga. Em 2015, uma grande restauração transformou o local. Novas passarelas, corrimãos e medidas de segurança foram instalados. Mesmo assim, El Caminito del Rei ainda oferece uma experiência intensa, especialmente para quem tem medo de altura. Hoje, ele mistura paisagens incríveis com a lembrança de um passado perigoso. Número 16. Zona de exclusão de Chernobyl, Ucrânia. A zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, é um lembrete sombrio de um dos piores desastres nucleares da história. Em 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, liberando grandes quantidades de material radioativo na atmosfera. Desde então, a região ao redor da usina foi isolada, e muitas cidades ficaram abandonadas. Hoje, a zona de exclusão, com cerca de 2.590 km², continua contaminada em vários pontos. Mesmo assim, ela atrai turistas curiosos para conhecer cidades fantasma, prédios abandonados e lugares que parecem congelados no tempo. Os níveis de radiação variam bastante dentro da zona. Visitas curtas, feitas com guias autorizados e seguindo regras rígidas, costumam ser consideradas controladas. Porém, a exposição prolongada ou a entrada em áreas restritas pode ser perigosa. Alguns pontos ainda apresentam radiação elevada, e visitantes são orientados a não tocar em objetos, não sair dos caminhos permitidos e não levar nada da região. Os riscos incluem contaminação, exposição desnecessária à radiação e possíveis efeitos de longo prazo. A história trágica de Chernobyl afetou milhares de pessoas e continua marcando a região. A visita pode oferecer uma visão única de um mundo pós-desastre, mas também funciona como um alerta poderoso
sobre o impacto devastador de uma falha nuclear. Número 17. Mergulho em gaiola com tubarões brancos, África do Sul. O mergulho em gaiola com tubarões brancos, na costa da África do Sul, é uma das atividades turísticas mais emocionantes e perigosas do mundo. Em regiões como Gansbaai, conhecida por sua ligação com esses grandes predadores, turistas entram em gaiolas metálicas submersas para ficar frente a frente com tubarões brancos. A gaiola oferece proteção, mas a experiência está longe de ser completamente livre de riscos. Tubarões brancos podem passar dos 6 metros de comprimento, possuem mordidas extremamente fortes e têm comportamento imprevisível. Mesmo quando o passeio é feito por operadores experientes, estar dentro da água ao lado de um animal desse porte exige respeito. Já houve incidentes em que tubarões bateram nas gaiolas ou se aproximaram de forma assustadora. Em 2016, um tubarão branco conseguiu entrar parcialmente em uma gaiola durante um mergulho, criando uma situação de pânico para quem estava dentro. O mergulhador escapou, mas o caso mostrou como esses encontros podem mudar em segundos. A adrenalina de ver um tubarão branco tão perto é inegável. Porém, falhas de equipamento, erro humano ou comportamento inesperado do animal podem transformar uma experiência impressionante em uma situação muito perigosa. Essa é uma aventura feita para verdadeiros caçadores de emoção. Número 18. New Smyrna Beach, Flórida. New Smyrna Beach, na Flórida, Estados Unidos, é um belo destino costeiro, conhecido por suas ondas, areia clara e clima agradável. Mas também ganhou fama como a capital mundial das mordidas de tubarão. Localizada na costa atlântica do estado, essa praia costuma registrar mais encontros com tubarões do que qualquer outra região semelhante do planeta. A maioria dos casos envolve tubarões cabeça chata e tubarões galha preta, atraídos para perto da costa por cardumes de peixes e pelas águas quentes da região. Embora a maior parte dos incidentes não seja fatal, surfistas, nadadores e pessoas caminhando em águas rasas ainda correm risco de serem mordidos sem aviso. Em 2021, a região registrou 16 ataques de tubarão, reforçando a presença constante desses animais perto dos banhistas. A combinação de muitos tubarões, grande número de turistas e prática intensa de surf aumenta a chance de encontros inesperados. Mesmo com essa reputação, New Smyrna Beach continua sendo muito popular entre pessoas que procuram sol, mar e boas ondas. O importante é lembrar que o oceano é um ambiente selvagem. Compartilhar a água com predadores faz parte da realidade local, e os visitantes precisam respeitar alertas e ficar atentos ao que acontece ao redor. Número 19. Parque Nacional Madidi, Bolívia. O Parque Nacional Madidi, na Bolívia, é um dos lugares com maior biodiversidade do planeta. Localizado na região amazônica, ele abriga uma variedade impressionante de animais, plantas, rios e florestas. Para quem ama a natureza selvagem, o parque parece um paraíso, mas esse paraíso também está cheio de perigos escondidos. A fauna local inclui onças, cobras venenosas, aranhas, insetos agressivos e muitos outros animais que podem representar ameaça para visitantes despreparados. No entanto, alguns dos maiores riscos vêm justamente de coisas que parecem inofensivas à primeira vista. Muitas plantas podem ser tóxicas, causando reações fortes ou envenenamento se forem tocadas ou ingeridas. As águas também podem esconder parasitas, e até um pequeno corte na pele pode infeccionar rapidamente no ambiente quente e úmido da floresta. Insetos como mosquitos e flebotomíneos podem transmitir doenças, incluindo malária e leishmaniose, aumentando ainda mais os riscos para quem entra na mata sem proteção adequada. Visitar Madidi exige guias experientes, roupas apropriadas, repelente, cuidado com alimentos e atenção constante. Apesar de sua beleza extraordinária, esse ambiente selvagem pode se tornar perigoso muito rápido. A floresta amazônica não perdoa distrações, e quem subestima seus perigos pode acabar enfrentando consequências sérias. Número 20. K'gari, antiga Fraser Island, Austrália. K'gari, também conhecida por muito tempo como Fraser Island, é a maior ilha de areia do mundo e fica na costa leste da Austrália. Suas praias extensas, lagos cristalinos, florestas e dunas formam uma paisagem espetacular. Mas por trás dessa beleza, existe uma longa lista de riscos que tornam a ilha uma das atrações turísticas mais perigosas do planeta. A ilha abriga animais potencialmente perigosos, incluindo cobras venenosas, aranhas grandes e os famosos dingos. Embora pareçam cães selvagens, os dingos são animais fortes, imprevisíveis e podem se tornar agressivos, especialmente quando se acostumam à presença humana ou quando turistas tentam alimentá-los. Ataques a pessoas já aconteceram, alguns com consequências graves.
As águas ao redor da ilha também oferecem riscos importantes. Correntes fortes podem arrastar nadadores para longe da praia, e águas vivas perigosas, como a Irukandi, podem aparecer em certas áreas. Tubarões também patrulham as águas próximas, aumentando o perigo para quem decide nadar sem cuidado. Em terra, o terreno arenoso pode causar acidentes com veículos. Carros podem atolar, capotar ou ficar presos em regiões isoladas, onde o socorro pode demorar horas para chegar. Por isso, mesmo sendo um destino deslumbrante, Kigali exige respeito total dos visitantes. Entre animais selvagens, águas traiçoeiras e isolamento, quem chega despreparado pode se meter em sérios problemas. E então, qual dessas atrações você achou mais assustadora? Você teria coragem de visitar alguma delas? Conte nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar sua opinião. Até a próxima!